Boa noite, que alegria iniciarmos a nossa semana na casa do nosso Deus. Você também, que não veio até a casa do nosso Deus, está aí no seu lar, separou este momento para adorá-lo e engrandecê-lo. E será que realmente reconhecemos todo o poder do nosso Deus, toda a sua majestade? Será que reconhecemos todas as suas obras? Este é o momento de declararmos do nosso coração e nos rendemos diante dele e dizermos: Senhor, que a nossa vida, tudo seja por ti.
seja em nós e nossa vida só por Ele. Amém? Ontem nós cantamos um hino que acho que nos fortalece cada vez mais e nos traz a certeza que quando estamos em comunhão com o nosso Deus, quando oramos, quando a igreja se une em oração, uns pelos outros, quando a igreja se une em oração pela nossa nação, por tudo que rege aqui este mundo, quando entregamos nas mãos do nosso Deus, Ele é capaz de nos perdoar, Ele é capaz de curar as nossas feridas, sarar esta terra, que possamos ter essa fé e essa confiança e nos prostrarmos cada vez mais diante dele em oração.
de Jesus. Amém? Que iniciemos essa semana revigorados com essa mensagem. E agora convido você a colocar-se em pé e cantarmos juntos o hino Vem Espírito Santo. O Espírito Santo, aquele que Jesus, enquanto subia, deixou aqui como consolador, deixou aqui como o nosso guia. Que possamos também a cada dia clamar pela presença do Espírito Santo e deixar que Ele haja na nossa vida. O Kleber deixou uma letra correta da música. Pede para Simone dar uma olhadinha, ver se esse é o correto, por favor. É sim, tá correto. A Simone já confirmou, tá correto. Espírito Santo, com teu poder renovar, eu quero ter a vitória. Vem me purificar, vem guiar o teu povo e convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza em mim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter, outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo, com teu poder renovar, eu quero ter a vitória. Vem me purificar, vem guiar o teu povo e convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza em mim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos
Boa noite a todos. Vem Espírito. Esse é o lema dessa nossa semana. Quinta-feira, dia 10, nós teremos início aqui aos 10 dias de oração. E o nosso intuito aqui é que o Espírito desça sobre cada um de nós, sobre mim, sobre você, e que nós possamos nos preparar para levar a mensagem do Evangelho a quem está aguardando lá fora. Quero te convidar nesse momento a se colocar de joelho. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, santo e poderoso Deus, Deus que no mais alto dos céus habita, queremos, Senhor, te agradecer e continuar pedindo que o Senhor envie o teu Espírito sobre cada um de nós. Queremos pedir a tua bênção sobre o pregador dessa noite, nosso irmão Pedro Marques, que ele fale, Senhor, mais uma noite inspirado pelo teu Espírito Santo. E queremos também, Senhor, pedir uma bênção especial sobre essa semana, que esses 10 dias que se iniciará na quinta-feira, para que o teu Espírito encha esse lugar. Mas nós necessitamos, Senhor, que não só o Espírito Santo esteja aqui, nós precisamos também que as pessoas sejam tocadas e venham a esse lugar para receber a tua unção, a unção do teu Espírito Santo. Queremos, Senhor, pedir uma bênção também sobre essa semana nova de trabalho que logo mais se iniciará, que o Senhor possa nos acompanhar, estar com todos nós, nos ajudando nos nossos afazeres. Mas, Senhor, a cada momento do nosso dia, nós jamais nos esqueçamos que um dia o Senhor nos criou, que o Senhor nos criou para o teu louvor, e que um dia o Senhor enviará o teu Filho amado a essa terra, para que possa vir pela segunda vez e possa, Senhor, nos levar para um lugar bem melhor do que esse. Um lugar onde não teremos mais tanto sofrimento, tanta dor, morte, tristeza. Um lugar onde viveremos com Cristo durante 1000 anos. E esperamos, Senhor, que lá seja o melhor lugar do mundo. Senhor, nos ajude, nos dê a tua paz, a tua bênção. Perdoe as nossas dívidas e os nossos pecados. Toma a nossa vida nas tuas mãos. É o que eu te peço, no santo nome de Jesus. Amém. Nesse momento a gente vai ter uma mensagem musical. Nosso irmão Roberto. Deus seja louvado através da tua voz e da tua canção. Sozinho aqui estou no temporal, não tenho mais pra onde ir. O vento já secou as lágrimas, tentei correr, então caí. Não sei como explicar, mas venho agora te pedir. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz em mim.
renasce o sol que um dia brilhou em mim. As nuvens encobriram meu viver, fiquei em meio à escuridão. A paz me abandonou, meu céu desabou, no mesmo instante em que eu fugi. E aqui de onde estou, quero implorar o seu perdão. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz em mim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Amém. Não está aqui a palestra. Ok, boa noite a meus queridos irmãos que estão na igreja, aqui no templo, na nave, que pela graça de Deus chegaram até aqui. Deus seja louvado por tua vida, meu querido irmão. Nós gostaríamos de começar a nossa palestra de hoje com um texto bíblico clássico que está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Quem tem Bíblias na mão, um celular, um iPad, vamos ler, meu querido irmão que está conectado conosco na internet, no YouTube, no Instagram ou Facebook. Vamos acompanhar a leitura de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2.
Ok, eu acredito que já encontramos. Então vamos ler juntos. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a vos oferecerdes em sacrifício vivo. Em algum momento da história, nós conhecemos muito bem que homens ofereciam seus filhos, ofereciam outras pessoas, não em sacrifício vivo, mas era um sacrifício morto. Só que o nosso Deus, Ele pede um sacrifício vivo, santo, agradável. Ele diz, este é o vosso verdadeiro culto. Vem o versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Será porque que Deus nos fala assim? Porque Ele sabia que nós ficaríamos conformados. Mas olha o que Ele nos pede. Mas vos transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possas distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Um Deus perfeito não aceita nada menos que o perfeito. Meus queridos, nós ontem discorremos, no período da tarde, sobre o mecanismo o mecanismo por trás das doenças. Descobrimos que nós somos um amontoado de 100 trilhões de células aproximadamente, sendo que 10% dos 100 trilhões de células são células humanas. E há um conflito, uma guerra. Quem vai vencer? Quem nós nutrirmos mais. Vamos lá. O mecanismo não para. O mecanismo não para, ele corre, ele é acelerado. Cardiopatias, câncer, doenças respiratórias, diabetes, doenças endócrinas, doenças do trato digestório, muitos estão por um fio. Muitos estão por um fio. Se você começa a perceber que o seu sono não é reparador, que você tem queda em rendimento no trabalho, que você tem memória fraca, se há algum tempo você não tem prazer em sair com os amigos, se encontrar com um amigo, não tem entusiasmo, você tem azia, tem dores no estômago, tem refluxo esofágico, tem dores na cabeça, você tem vontade de chorar sem explicação, dificuldade para assimilar um novo conhecimento, você tem dificuldade para ler e assimilar novos conteúdos, pensamentos negativos frequentes te perturbam, você está tendo dificuldade com a questão de engolir sapo. A gente conhece muito bem essa terminologia, engolir sapos. Você está impaciente. Isso pode ser uma síndrome metabólica. Você pode estar com o teu nível celular em baixa voltagem. As cardiopatias são um sinal evidente que está se aproximando quando todo esse conjunto de coisas, de situações, se aproxima de você. Mais de 17 milhões de pessoas morrem de cardiopatias por ano no mundo. A maioria das crianças tem gordura dentro das artérias. Crianças. Essa é a primeira etapa da arteriosclerose. Irmãos, quando nós falávamos no passado de arteriosclerose, nós pensávamos em idosos.
Hoje, crianças estão desenvolvendo arteriosclerose. Hoje, um querido irmão me perguntou: Pedro, que idade você acredita que nós podemos suplementar uma alimentação? E aí eu tentei falar para ele que o modelo da dieta que nós estamos obtendo, as crianças já precisam de suplementação nutricional, lógico, com uma orientação de um profissional, ok? Nada assim feito pela nossa própria cabeça. Crianças estão desenvolvendo deficiências de B12. E antes se pensava que B12, deficiências de B12, era porque não se comiam carne. Hoje as crianças que comem carne, adultos que comem carne, estão desenvolvendo deficiência de B12. O que está acontecendo? Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção para esse vídeo. Se der para soltar o áudio. Isso aí está sendo colocado um stent dentro de uma artéria. Veja bem a agressão. Como é colocado um stent. As placas de gorduras que vão se acumulando dentro das artérias, vão inflamando as artérias. É o fruto de uma dieta a partir de produtos alimentícios. Produtos alimentícios não são alimentos, são pseudos-alimentos. Para que você tenha um alimento de verdade, você precisa tirá-lo da casca, da folha, não de um produto sintético, que nós chamamos de caixa, de embalagem plástica. Esses não são alimentos. É comum nós olharmos no supermercado, nos carrinhos dos nossos queridos. Os carrinhos estão cheios de produtos alimentícios. O que é que nós vamos discorrer? Inflamação endotelial, microhemorragias causadas por sal refinado, inflamações causadas pelo glúten, que foi potencializado 400 vezes depois do transgenismo. Ok, obrigado. Câncer. O câncer está galopante. Irmãos, não se admirem quando o teu irmão, o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa for diagnosticado com câncer. O modelo de vida que nós estamos vivendo, não respeitando as regras, quebrando o código de segurança, está levando-nos todos à degradação orgânica. Doenças respiratórias, cada dia mais estamos vendo. Repito, respeito os protocolos, respeito todas as formas de defesa, mas a melhor defesa é a defesa do sistema imune inato. Vamos fortalecer o nosso organismo a partir de um modelo de comida dada no Éden, que eu chamo de menu do Éden. Olha só, a Organização Mundial da Saúde revisou estudos feitos em 10 países diferentes e encontrou evidências de câncer ao consumo de carne. Uma única porção de carne processada por dia aumentou o índice de câncer coloretal em 18%. Salsichas, salames, peito de peru, chester, pepperoni, embutido, irmãos, é altamente carcinogênicos. Próximo. Em Harvard, um estudo não tão recente mostrou que os homens que comem muito frango aumentam 4 vezes mais a possibilidade de desenvolver câncer de próstata. Existe um lobby feito pelas indústrias que insistem em dizer que carne branca, carne de aves é segura. Meus queridos irmãos, não se deixe enganar.
Os ovos estão muito próximos do nível de colesterol e toxicidade. A única coisa que pode ser pior do que um ovo para câncer de próstata são as carnes de aves. Aves domésticas. Os homens com câncer mais agressivos, que comiam frango e peru com regularidade, apresentam um risco 4 vezes mais de progressão da doença. Pesquisadores de Harvard recrutaram mais de 1.000 pacientes com câncer de próstata em estado inicial e os acompanharam ao longo de vários anos. Comparando aos que raramente comiam ovo, os homens que consumiam pelo menos um ovo por dia apresentaram o dobro de risco de projeção de câncer de próstata e metástase. Irmãos, o ovo não é mais seguro. A relação da proteína do leite e a diabetes tipo 1 é inquestionável. Quando os anticorpos vão em busca da proteína do leite, chegam no pâncreas, atacam o pâncreas e o destrói. Meus queridos, nós somos os únicos seres mamíferos que depois da fase de lactação, ousamos mamar em outra teta. Nós não precisamos de leite. Harvard tirou o leite da cadeia alimentar. A maioria da população mundial é intolerante à lactose, isso é um fato normal. Afro-americanos, 73%. Americanos nativos, 70%. Hispanos, residentes, 53%. Desenvolvem intolerância à lactose. Próximo. Meus queridos, quando você vê um órgão regulador, muitas pessoas respeitam demasiadamente órgãos reguladores. Meus irmãos, por favor, os órgãos reguladores, eles obedecem um critério de uma indústria que paga. Se você entrar na página da Associação Americana contra o Câncer, vocês vão ver que eles indicam alimentos completamente deletérios e carcinógenos, como camarão, como carne, como salsicha. Eles não respeitam. Aí você me pergunta, Pedro, como é que pode um órgão regulador, um órgão que diz lutar em defesa das pessoas não desenvolver câncer, promove alimentos carcinogênicos? Lobby, dinheiro, a indústria dos produtos alimentícios gira bilhões e bilhões de dólares anos. Próximo. Para onde estamos indo? Veja bem como a natureza está maluca. Aquilo que vocês percebem não é um bezerro, tá? Aquilo é um porquinho. Próximo. Esse que está mamando na teta da vaca também não é um bezerro. Tá bom? É um ser humano. O ser humano é o único mamífero que depois da fase de lactação da mãe vai mamar na teta que não é própria de sua origem. Próximo. O que você não sabe, a lei sanitária americana tenta controlar a quantidade de pus que pode haver no leite. Olha essa quantidade, irmãos. A lei limita até 750 mil células de pus por centímetro ou metro cúbico de leite. O leite é praticamente pus coagulado. Excessiva carga de hormônios para garantir a produção. Irmãos, a vaca, ela tem hormônios esteroidais que é próprio de uma vaca. E o bezerro, ele absorve isso e não muda a personalidade dele. Irmãos, as coisas que estão acontecendo no mundo não são meras casualidades. Juvenis, jovens desenvolvendo distúrbios de personalidade. Irmãos, leite de vaca é para o bezerro. Leite de vaca não é para ser humano. Isso foi uma deturpação.
135 milhões de células de pus em um copo de leite, 51 miligramas de colesterol, 1 tonelada de exploração e crueldade com o animal, diabetes. Hoje, quando nós fazemos o exame, quando nós trabalhamos com a ressonância bioquântica, as pessoas que tiveram hoje averiguaram, tem pessoas que levaram exames e checaram. Irmãos, não tem incoerência, é algo incrível. Todo mundo que esteve hoje, praticamente 17, 18 pessoas, nós conseguimos atender hoje, viram a seriedade desse exame. E diabetes está nos circulando, está nos cercando. Irmãos, diabetes é porta aberta para a síndrome metabólica. As pessoas às vezes dizem, eu estou diabetes. E ele pensa que ele simplesmente vai ficar tomando insulina e vai estar tudo ok. A alopatia não tem uma resposta para diabetes. A naturopatia cura a diabetes. E eu vou explicar para os irmãos qual é a razão. Vamos fazer aqui de uma forma muito simples, uma analogia, tá? Muito coerente. Eu tenho o meu corpo físico, eu preciso de energia vital. Para que eu tenha energia vital, eu tenho que ter glicose. Eu tenho que ter. Então, essa glicose, esse açúcar, vamos dizer assim, ela tem que vir de algum lugar. Ela pode vir dos carboidratos, ela pode vir até da carne. A carne tem uma açúcar específica, ok? Ela vem das gorduras, só que a dieta moderna baseada em carboidratos refinados faz com que eu fique com um nível de glicose extracelular demasiado. E a glicose, ela tem um objetivo, ela tem que furar a barreira da membrana celular, só que para ela furar a barreira da membrana celular, ela precisa falar por pâncreas. Pâncreas, por favor, me deixa entrar. E aí o que é que o pâncreas faz? Ele produz insulina. E a insulina chega na membrana celular e libera que a glicose entre. Só que eu tenho uma dieta glicêmica, a partir de carboidratos, a partir de macarrão, de arroz, de pão, de farináceos. Então chega um momento que eu tenho muita glicose extracelular. O meu pâncreas percebe isso e diz, o que eu vou fazer? Eu produzo insulina direto para esse camarada, mas ele não me dá folga. Eu estou sem paciência. A partir de hoje, eu tenho resistência insulínica. Eu não produzo mais insulina ou produzo o insuficiente. Pronto, você tem diabetes. Só que nesse caminho, o teu organismo dá vários sinais. Você tem açúcar na urina, você tem uma açúcarzinha no sangue, que nós chamamos de pré-diabetes. Quando você identifica isso, o sinal vermelho, a primeira coisa que você tem que fazer é metabolizar a tua gordura corporal. Você tem que começar um processo de caminhada, de exercício físico, o teu índice glicêmico tem que diminuir, você tem que mudar a tua dieta. Porque senão, uma vez a diabetes instalada, você vai ter uma série de problemas. Lógico que mesmo que ela se estabeleça, se você mudar a tua dieta e teu estilo de vida, você zera a tua diabetes. Porque ela não é uma sentença de morte. Vamos lá, se você está querendo saber a causa da diabetes, artérias obstruídas, pressão arterial alta, a obesidade, eu diria o quê? O que é que ele diz? Dr. Michael Clapper, MD, mestre doutor, PhD. A comida, irmãos, nós estamos morrendo, sendo aniquilados, não pela desnutrição ou pela ausência de comida, mas sim pelo excesso de comida nutricionalmente pobre. Olha só, um grande investigador, Albert Bernard, ele garante, a diabetes e a gordura animal que circula em excesso no sangue é o resultado de uma dieta baseada em proteína animal.
Vamos, a obesidade. 2/3 dos adultos têm sobrepeso ou obesidade. Assim temos uma cascata de epidemias de doenças debilitantes. A diabetes, a artrites, as doenças cardíacas, demência, obesidade e o câncer. Próximo de 70% das mortes podem ser evitadas. Próximo, o açúcar é uma droga viciante, todo mundo sabe, tá? O açúcar é descalcificante, desmineralizante, é um ladrão de energia. Irmãos, eu já fiz em uma igreja uma experiência incrível. Chama um homem aqui muito forte, o mais forte da igreja, ok? Pede para uma criança assim, tentar baixar o braço desse homem. A criança vai empendurar e ela vai tentar e não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Agora, dê para esse homem uma colher de sobremesa de açúcar refinada. Dentro de 4 minutos, a criança derruba o braço dele com maior facilidade. Eu já fiz isso em igreja. Você pode fazer em casa, experimentar. Pede para a tua esposa baixar teu braço, segura. Você vai ver que ela vai se esforçar demasiadamente. Pede para ela dar uma colher de sobremesa de açúcar refinada. A açúcar é vilã, ela é ladrão, ladroa, ladrona. Agora vou encontrar o termo certo. Ela vai roubar, irmão, tua energia vital. Ela te excita, ela dá aquela sensação de prazer, mas depois ela te derriba. Ok, vamos lá. Hipersensibilidade ao glúten, volta. Eu sei que você está preocupada com o tempo, Mari, mas o glúten, na transgenicidade do trigo, a concentração de glúten foi aumentada 400 vezes. Todas as inflamações físicas, corporais, o glúten está envolvido. Quer acabar com as tuas inflamações? Quer acabar? Tira o glúten. Quer acabar com a dor de cabeça que não para? Tira o glúten. Foi feito um estudo e descobriram que mulheres estéreis, homens estéreis, quando tira o glúten, em 90 dias a mulher começa a ovular. O homem começa a criar um esperma fértil. Vamos lá, Mari. Milho. Calma, Mari. Volta para o milho, Mari. Milho. Irmãos, fora feito um estudo, e o estudo mostrou, na França, se tornou um escândalo na França, que pegaram ratinhos de laboratório e começaram a dar milho. Primeiro milho que deram, milho transgênico com agrotóxico, câncer, tumores. Pegaram milho transgênico sem agrotóxico, câncer, tumores. Pegaram milho não transgênico com agrotóxico, nada de tumores. Aí deram milho não transgênico, sem agrotóxico, nada de tumores. Chegaram a uma conclusão que não é o milho, não é o agrotóxico, mas e sim o transgenismo, a mutação feita no processo transgênico. Então, não coma milho com conforto. Assim, como eu sempre disse que amava milho. Milho e coco, meus dois amores. Hoje eu tenho que me policiar, entendeu? Milho não é seguro. Eu nunca posso comer o milho. Não é isso, irmãos. Não faça da sua dieta uma dieta à base de milho, como o nordestino comumente faz. Come cuscuz de manhã, cuscuz meio-dia e cuscuz à tarde. Aí para sobremesa faz como é que chama? Um curau. Aí não dá, simplesmente não dá. Bora, Mari. Ok, a soja é segura? Não é segura. Olha só, a soja inibe a tripsina, causa má digestão. A soja inibe o T4 de virar T3, causa bócio. A soja na menina causa na menarca, faz a menstruação vir antes dos 9 anos. E o que mais? E nasce precocemente pelo pubiano. Olha o que acontece nos homens, no menino. A soja no menino, antes da puberdade, provoca o quê? Síndrome do pênis pequeno. Isso é uma doença, irmãos, isso não é normal. Fora os distúrbios de personalidade, por causa do transgenismo. Então, nunca pode tomar um copo de leite de soja, que o menino vai ter problema? Não. Mas não faça da dieta dos teus filhos a 10 e esses outros. Não é seguro. Próximo, Mari.
O mecanismo é imediato, não se engane, irmãos, não haverá danos depois de décadas. Os danos são imediatos. Vamos ver aí, solta esse vídeo rapidinho, por favor. Sistema digestório, vamos ver aqui, rapidinho. Olha que coisa bonitinha, irmãos, quando a gente coloca um brócolis na boca. Olha o processo de digestão. Lá vem um brócolis, vem uma batatinha ali. Não é tão saudável uma batatinha, mas pode ser. Pode ser. Olha só. Tem um camarada ali atrás, que é diferente. Olha só, irmãos. Olha a velocidade que o brócolis desce. Olha só a velocidade. Olha só, chegou no tecido extracelular, na água corporal. Olha só, vai sendo feito aí as quebras das moléculas, micronutrientes. E olha o bolinho fecal, tudo bonitinho, descendo, acelerado. Olha ali, entrou no intestino grosso já. Olha só. A intestino delgado, os nutrientes sendo absorvidos, intestino delgado. E agora vai chegar no intestino grosso. E saiu que é uma beleza. Saiu que é uma beleza. Eu não sei, cortou um pedaço. Mas tudo bem. Agora tem uma fila aí. O que é que vocês acham que é essa fila, irmãos? Essa fila são pedaços de carne. Porque como o processo digestório da carne é um processo muito lento, eles têm que esperar o tempo deles, a filinha, entendeu? E aí o processo é completamente diferente, porque às vezes na carne nós temos a cadaverina, tá? Na carne nós temos a assimilação das aminas heterocíclicas, que todas as vezes que a gente coloca uma carne a temperatura acima de 80 graus, você desenvolve e produz amina heterocíclica que são carcinogênicas. Eu falei isso ontem aqui. Antes de propor curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Doutor Hipócrates. Realmente o doutor Hipócrates. Agora a solução, vamos para a solução. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre toda a face da terra, e toda a árvore que há fruto, que dê semente, se vos há para mantimento. Irmãos, o segredo está nos vegetais, o segredo está nas sementes. Vamos lá, Mari, olha aí, vamos lá. Vamos lá, Mari. Dieta dos gladiadores. Vamos lá. Um camarada que, só um minutinho, que praticava o UFC, um campeão, tá? Ele começou a se machucar muito. E ele parava muito e não conseguia progredir. Só que todos os analistas no esporte diziam: cara, você é o próximo campeãozão do mundo. E ele começou a se incomodar com isso. E numa dessas vezes que ele se machucou, ele resolveu estudar a dieta de todos os campeões do passado. Irmãos, o que ele descobriu é que os gladiadores, eles comiam basicamente vegetais e grãos integrais. Grãos integrais. Os gladiadores, aqueles homens fortes, eles eram vegetarianos, para surpresa de muitos. Olha aí, isso aí é Dotsier Bausch. Ela é uma campeã americana de ciclismo. Olha o que ela diz: eu estava para me aposentar e deveria ter feito. Eu tinha 35 anos quando aderi a uma dieta à base de vegetais. Mas eu só melhorava meu desempenho. Tiveram que me levar para os Jogos Olímpicos. Fui com Mazarona. A Austrália era a grande favorita. Ganhamos por 0,08 de segundo. Eu tinha 39 anos e meio quando subi ao pódio olímpico. Ela mesma não acreditava. Ainda sou o ser humano mais velho a vencer na minha modalidade. Vamos lá. Vegetariana. Olha aí, Derek Morgan.
esse cara aí joga aquele futebol totalmente agressivo, ele se machucava muito. Quando ele começou uma dieta vegetariana, lendo, estudando, os marcadores de inflamação dele começou a baixar. Arnold Schwarzenegger, olha o depoimento, comia muita carne, comia de 10 a 15 ovos por dia. Isso era minhas 250 gramas de proteínas diárias. Eu pesava 130 quilos. Ao ficar mais velho, compreendi que não precisava obter proteínas da carne ou de qualquer outro animal. Meu colesterol baixou para 109. Esse é o menor nível da minha vida. Bora, Mari. Carl Lewis, campeão depois dos 30 anos. Quem não lembra que tem 50 anos, que não lembra de Carl Lewis? Um velocista, vai, Mari. Um velocista, vamos lá. Olha só, esse camarada aí, ele é campeão. Passa aí, Mari. Passa aí, Mari. Patrick Balbúmia, ele é campeão daqueles pesos. Ele carrega mais peso no mundo. Vegetariano. Um certo dia, uma pessoa perguntou para ele, Balbúmia, como você pode ser tão forte comendo vegetais? Tá, você é forte como um touro. Olha o que ele perguntou. Você já viu algum touro comendo carne? Irmãos, foi feito um lobby com a carne, tem toda uma história que não dá tempo de contar, mas não existe essa coisa de virilidade, de força masculina, porque come carne. Eu vou mostrar para os irmãos. Bora lá. Fora feito um estudo, esse estudo muito sério, o Dr. Robert Vogel foi à frente, pegou 3 jovens atletas do futebol americano, e aí o que eles fizeram? Fizeram um desafio. Um era comedor de carne, outro gostava de chicken, de frango, e o outro era vegano. No primeiro dia, foram 2 dias de estudo. No primeiro dia, deram o quê? Deram um tipo de wrap, que na realidade é um burrito mexicano. Pegaram para aquele que gostava de carne, deram um burrito de carne com legumes. Aquele que gostava de frango, deram um burrito de frango com legumes. E aquele que era vegano, deram um burrito de feijão com legumes. Depois de 2 horas, tiraram o sangue de todos eles, selecionaram. No outro dia, repetiram a mesma coisa, mas em vez de dar burrito de carne, de frango, deram para todos burrito de legumes com feijão, tiraram o sangue, compararam as hemácias, as plaquetas e o plasma. Irmãos, se você olhasse isso aqui, é nítido, no documentário, você vai ver que em cima, né, o plasma, ele é cor de ouro no dia que eles comem os vegetais. Os burritos de vegetais, as plaquetas é bonita, as hemácias são vermelhas e bonitas embaixo. No dia que eles comem, a proteína de animal é totalmente diferente. Em cima o plasma é fosco, o sangue é fosco e carregado. Irmãos, fizeram um estudo com outros 3 jovens, pegaram eles, deram alimento cárneo, e no outro dia deram alimento à base de vegetais. Colocaram um sensor na perna, tá? E colocaram eles para dormirem. E esse sensor era ligado no pênis desses rapazes. E filmado, começaram a analisar. No dia que esses homens comiam carne, frango, eles tinham 1 grau de ereção em um nível. No dia que eles comiam vegetais, o grau de ereção aumentava. Irmãos, parece uma coisa incrível, extraordinária, mas é isso a vida. Os vegetais, eles dão energia. Vamos falar de telômeros. Há um processo depois do estudo do sequenciamento do genoma humano, descobriram que dentro do DNA existe uma fita. Essa fita nós chamamos de telômero. Essa fita, ela registra o tempo de vida. Olha o que fizeram, irmãos. Pegaram um jovem de 35 anos, asiático, morando numa ilha no Japão, que tinha uma cultura e uma dieta à base de algas, vegetais, água pura, dormia no horário certo, caminhava, se movimentava, e mediram o telômero. E mostrou o telômero que ele viveria em torno de 90 anos, 95 anos. Ok, fizeram um acordo, nós vamos te tirar daqui, do teu habitat natural, vamos te colocar em Nova York. E quando chegar em Nova York, você vai ter 120 dias comendo como Nova
nova-iorquino, hambúrgueres, refrigerantes, fast foods, dormindo como nova-iorquino. Ele foi acompanhado. Irmãos, dentro de 120 dias, olharam os telômeros desse homem. Ele morreria com 50 anos de infarto. Tiraram esse homem de Nova York, levaram para o habitat natural deles. E dentro de 120 dias, ele comendo vegetais, comendo legumes, tomando água, algas, dormindo no horário certo. Em 120 dias, mediram o telômero dele, irmãos. Estava do mesmo tamanho. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que se nós hoje decidirmos, vai Mari, se nós decidirmos mudar, a epigenética é mais importante do que a genética. A epi acima, não é porque o papai teve câncer que eu vou ter, não é porque a mamãe infartou que eu também vou ter. Isso não existe. O que leva um filho, um neto ao mesmo fim é o estilo de vida. Mas a epigenética veio para mostrar que se eu mudo o meu estilo de vida, a consequência também muda, ok? Vamos lá. As abelhas rainha, pode passar, Mari, pode uma vez, Mari. Não, só uma vez, Mari, só uma vez, volta aí. Isso, as abelhas rainhas e operárias são geneticamente idênticas, porém as rainhas põem o quê? Até 2.000 ovos por dia, e as operárias são funcionalmente estéreis. Vamos, Mari. A abelha rainha vive até 3 anos, e as operárias vivem 3 semanas. A diferença entre as duas é o quê? A dieta. Por quê? Por que a dieta? Porque quando a abelha rainha come a geleia real, a ação da enzima que bloqueava a expressão dos seus genes é suspensa. E uma nova abelha rainha emerge. Então isso está provado, irmãos. A epigenética é mais importante do que a genética. Ok, a arte é longa, a vida é breve, a cura está ligada ao tempo e às vezes também às circunstâncias. Para os males extremos só são eficazes remédios intensos. A gente às vezes, eu fico assim, às vezes é uma área complicada, porque aqui a gente quer ajudar as pessoas, algumas vêm doentes, mas simplesmente elas dizem, irmão, eu não tenho força. Eu não tenho força. É a mesma coisa de aceitar a morte prematura. Vai, Mari, vai lá. Vai lá, que o seu remédio seja o seu alimento e o seu alimento seja o seu remédio. Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Bora, Mari. Ok, isso vocês já sabem, tá? Eu estou em, como é que diria? Em mutirão, hoje, amanhã e terça-feira, tá? Cuidando, conversando, orientando aqui em Itapecerica da Serra. Tá bom? Irmãos queridos, essa é a mensagem, ou pelo menos uma síntese da mensagem. Eu estou muito feliz e grato a Deus pela oportunidade. Lógico, não é fácil passar o dia atendendo desde as 7 da manhã e à noite ter que falar. Falta, até a minha boca ficou meio travada, pesada. Mas eu acredito que vocês entenderam, né? Entenderam? E assim, não paramos para almoçar, não paramos para tomar café da manhã, não tem treme-treme, mas por quê? Porque a base da alimentação do velhinho são vegetais, é água. Quer ser um velhinho saudável, quer ser um modelo de um homem saudável, sem ser hipertenso, sem diabetes, sem taxas glicêmicas altas, aderem, irmãos, entreguem a Deus, confiem em Deus, pede força para Deus que Ele vai te capacitar, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Departamento de Saúde, em nome de toda a Igreja em Taboão da Serra, nós gostaríamos de agradecer a presença do irmão Pedro, que esteve conosco esses dias, compartilhando uma série de conhecimentos. E aí aquela questão, a gente aprende um pouquinho mais e vai tomando as decisões, de ir mudando aos poucos. Nós precisamos, tomar essas decisões para o nosso bem, para a nossa saúde, e ter informação é o primeiro passo, Primeiro a gente precisa ter informação para depois fazer um propósito de mudança. Então,
a ideia é que a gente se informe, que a gente busque cada vez mais para que a gente possa promover saúde em nosso meio, não é verdade? E nós gostaríamos de agradecer, simbolicamente aqui nós temos uma lembrança para o irmão Pedro, que Obrigado. os seus pés sempre levem aí Eu sempre imaginei, irmãos, isso a aqui, viu? Eu mensagem. sabia que um dia ia acontecer. Imagina, eu achava tão bonito aqueles palestrantes ganhar um presente. Olha, chegou o dia. Chegou o meu dia. Obrigado, Então, que vocês seus são... pés, né, simbolicamente, sempre levem aí a Obrigado. mensagem, através da saúde, muitas pessoas possam conhecer a Deus também. Nós iremos ter agora o hino final e também uma oração. E depois eu vou falar uma palavrinha com a igreja Aí eu também. Então, cantamos ontem, no período da manhã, à tarde, e vamos cantar novamente este hino. Que seja o nosso real desejo, de coração, que sejamos restaurados pelo nosso Deus. Mas precisamos fazer a nossa parte, né? Não adianta pedirmos a Deus que nos restaure e continuarmos, mesmo sabendo das coisas, seguindo pelo mesmo caminho. Que possamos pedir a Deus a restauração e também batalharmos por ela. Vamos colocar em pé? Querido Deus e Pai, que estás nos céus, nós louvamos o Teu nome por Tua bondade, misericórdia e graça. Senhor Deus, é um privilégio imenso poder compartilhar com a Tua igreja um pouquinho do conhecimento que o Senhor tem nos dado. Senhor querido, louvado seja o Teu nome, porque somos pequenos e merecedores de qualquer coisa que recebemos. Obrigado, Senhor, porque nessa igreja nós fomos recebidos com amor e carinho, e eu espero em Ti, no Teu poder e na Tua bondade, que muitas pessoas aqui tomem decisões assertivas doravante em prol da sua saúde, do cuidado com esse corpo que é a Tua morada, o templo, a Tua habitação. Nos leva até os nossos lares, nos dê uma semana de vitória ao Teu lado. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Só vou dar um recadinho antes de vocês saírem. Estes temperos que estão nas janelas, um por família, pode levar para você cultivar aí uma plantinha e trocar aquele tempero que faz mal por um temperinho saudável, tá bom? Olha. Então, um por família, podem Vem pra dentro, hein? pegar das janelas ali os temperinhos. Uma boa semana a todos. Vamos cantar Saindo em Paz Eu Vou. Daí vocês cultivam, a gente vão trocando, né, entre irmãos, né? Quem pegar um, troca, eu tenho aqui uma muda, vamos trocar em casa, na semana que vem traz, né?